Mateus capítulo 17, versículo 21, diz assim, versículo 20 e 21 diz assim: Jesus lhe disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Marcos 16, versículo 17. Aleluia, Deus. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. E hoje eu quero falar sobre a autoridade dos filhos de Deus para expulsarem os demônios. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. Quero falar sobre. Eu vou procurar trabalhar o máximo possível aqui para dar tempo, para nós entendermos como receber a autoridade para expulsar demônios. Porque muita gente guarda bem isso para depois você não pensar que eu estou pregando uma heresia ou algo fora da Bíblia. Mas tem muita gente, presta atenção, entenda o que eu vou explicar para depois não pensar, o pastor já está falando que o nome de Jesus não tem poder, nada disso. Mas muita gente pensa que para expulsar um demônio basta usar o nome de Jesus, e não é isso. Porque, por exemplo, alguém aceitaria você receber o nome de médico se você nunca fez a faculdade de medicina? Não, né? Você faria uma cirurgia, sendo que você nunca entrou na faculdade de medicina, você receberia o título de médico, só se fosse falso, sim ou não? Sim. E é sobre isso que nós vamos falar, que não é somente ter o nome de Jesus, dizer em nome de Jesus saia. Você tem que zelar e honrar o nome a qual você representa. Então vai muito da conduta também do cristão. E nós vamos aprender por que vai dar conduta do cristão. Porque o demônio é expulso por causa das nossas obras, pastor? Não é bem isso, mas é porque nós não podemos usar o nome que nós mesmos não honramos, não seguimos. Uma vez eu vi um vídeo, eu já vou entrar na palavra, é só a introdução, mas eu vi um vídeo uma vez, manifestou um demônio, que a sombra do demônio passava na parede. Não sei se alguém viu esse vídeo. A sombra do demônio passava na parede, as pessoas começaram a gritar, mas até então deu para entender, quando eu vi, eu não lembro se era ou se não era, mas até então, quando eu vi, eu cheguei a entender que aquelas pessoas não eram crentes. E se eram crentes, tinha algum problema na vida espiritual deles, dessas pessoas. Mas até então eles desesperaram e começaram a falar: sai, sai, sai. O demônio não saía, sai, aquele bicho passeando na parede, a pessoa endemoniada na cama, parece que era no chão. E a pessoa começou a pegar a Bíblia e esfregar na parede. Aí teve um irmão, um crente, que comentou na internet, ele fez um vídeo comentando e dizendo que não era somente você não expulsa demônio com papel. Você não pega o papel e expulsa, você coloca na testa, alguma coisa, se o que está escrito nesse papel não tiver dentro de você. O poder e a autoridade da palavra tem que estar dentro de você. Tem que estar na tua boca o poder e a autoridade da palavra. E eu confesso para os irmãos que para falar disso aqui, eu tenho temor de falar isso aqui. E para você ver que o caso é tão sério, que hoje eu tive uma experiência, eu falo e depois eu e minha esposa tivemos duas experiências. Eu tive uma experiência que eu estava prestando serviço para a ONG e recolhendo as doações e tudo. Fui num certo bairro lá no Angu, e quando eu estou ali recolhendo a doação e tudo, passei por algum lugar, eu parei assim, eu estava com capacete ainda, eu parei a moto, tinha acabado de recolher uma doação, eu parei a moto e desci da moto. Quando eu desci da moto, vinha um homem, e a mulher vinha no rumo dele, atravessando a rua, e a mulher veio de frente com ele, e ele andando assim ao meio, sabe, meio doido mesmo. E ele começou a xingar, vai não sei o que, pai, foi xingando a mulher, falando palavrão, um monte de coisa. Quando eu vi que não era ele, eu percebi, a mulher foi afastando dele, eu imagino que a mulher já sabe como é que é a vida dele, já conhece. Eu imagino que aquele bairro todo já deve conhecer a situação deste homem, eu então não conhecia. Mas eu lembro de uma vez sozinho que eu vi ele na rua,
mas não sabia que ele estava carregado daquele nível. E ele começou a xingar. Na hora eu falei com minha esposa, eu lembrei do gadareno. Aquela imagem que os pessoal faz do demônio de Gadara, sabe? Com cabelão, tudo bagunçado, tudo, roupa rasgada, aquela coisa toda. E ele com o cabelo, irmão, sem exagero, o cabelo dele vinha até aqui, todo meio trançado assim, e o cabelo dele estava parecendo barro, da cor de barro. Todo sujo, sabe? Gritando e xingando a mulher afastou assim, foi afastando. Aí na hora eu comecei a repreender. Aí ele veio na calçada, eu estava na calçada. Quando eu fui caminhando, eu saí da calçada, fui para a rua já para não bater de frente com ele. Ele saiu da calçada e foi na minha frente. O que você quer comigo? Pai, começou a xingar. Eu parei assim, olhei dentro do olho dele e falei, sangue de Jesus tem poder. Ele afastou assim e foi entortando pro lado. Ele, que não sei o que você quer comigo? Foi afastando de novo. Eu virei para ele e falei, sangue de Jesus tem poder. Gritei na rua. Aí ele pegou e saiu xingando e fazendo isso aqui, me xingando. Aí minha esposa ainda falou assim, você devia ter colocado a mão na cabeça dele. Eu falei, eu? Não, por quê? Escudo. Eu falei, não. Porque ali você tem que entender que tem gente que precisa da libertação e tem gente que não quer a libertação. É totalmente diferente. Tem gente que você vai orar, vai colocar a mão na cabeça. Você quer ver um exemplo de alguém que quer ser liberto? Que pode entrar, por exemplo, a pessoa vir na igreja em busca de uma oração para ser liberta. A pessoa está já abrindo espaço no mundo espiritual dizendo que quer ser liberta. Aí o que acontece? Eu falei, não, eu repreendi justamente para isso, porque se ele insistisse, aí sim, aí a batalha espiritual ia começar no meio da rua. Eu vi que a batalha já estava começando, eu repreendi, falei, sangue de Jesus tem poder, ele afastou. Quando ele afastou, ele começou a me xingar de novo, eu falei, sangue de Jesus tem poder, ele virou as costas e saiu. E começou a xingar. Aí o que acontece? Quando foi mais tarde, e eu meditando essa palavra ontem, eu preparando a palavra ontem para trazer hoje. E isso aconteceu hoje. Hoje cedo, antes de meio-dia. Quando foi agora de tardezinha, minha esposa tinha mandado um áudio para mim, eu da rua ainda. Ela mandou um áudio para mim e falou assim, amor, é o seguinte, a irmã fulana de tal pediu para nós visitarmos uma pessoa que ela está se cortando demais. E ela está toda se cortando e tal, e vendo coisas no espelho que aparece para ela e falando para ela cortar os pulsos. Eu falei, pronto. Foi misericórdia, Jesus amado. E meditando a palavra ontem, meditando sobre a autoridade do Espírito de Deus para expulsar os demônios. E para a glória de Deus, aí nós viemos, deixamos minha filha com a irmã Eliane e fomos lá. E para a glória de Deus, a pessoa ela não gostava de receber crente. E quando nós fomos daqui lá orando, falando, Deus abençoa para que ela nos receba. E para a glória de Deus, ela nos recebeu. Quando nós entramos, ela estava lá no fundo. A irmã foi lá e chamou ela. Falou, chama fulano de tal, vem aqui, ó, os irmãos estão aqui, vem aqui, vem aqui. Ela demorou e até que ela veio. E para a glória de Deus, nós oramos na vida daquela mulher. Até então, nós começamos a orar na casa, orar na vida dela, pregamos a palavra para ela, falando que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amava ela, que tinha um plano na vida dela, que nós estávamos ali, porque Deus tinha um plano na vida dela e tal. Aí depois nós fomos orar. Quando nós começamos a orar, a minha esposa colocou a mão na cabeça dela, a missionária colocou a mão na cabeça dela, começou a ministrar e eu comecei a orar na casa, fui orando nos cômodos. Quando eu cheguei na frente do espelho, o Espírito de Deus falou comigo, depois que vocês terminarem a oração, traz ela e coloca ela na frente do espelho. Nós oramos, ela chorou e tal. Quando terminou, ela dormiu. Nós oramos para ela acordar, não foi isso? Ela dormiu, apagou. Nós oramos para ela acordar. Falou, Satanás, libera a alma dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aí ela acordou. Quando ela acordou, eu falei, você pode ficar em pé? Falou, posso. Nós levamos ela e fomos na frente do espelho. Quando eu levei ela na frente do espelho, eu falei, olha para o espelho. Ela não queria olhar. Olha para o espelho, ela não queria olhar. Eu falei, olha para o espelho, não tem medo não, olha para o espelho. Olha o seu rosto lá. E ela não queria olhar e começou a chorar. Daqui a pouco eu levantei o rosto dela, ela olhou para o espelho e começou a chorar. Aí nós colocamos a mão na cabeça dela na frente do espelho e falou, Satanás, para de aparecer para ela e para de falar no ouvido dela. Ela caiu. E para a glória de Deus, a mulher que nem queria conversar com a gente, para a glória de Deus, quando nós saímos de lá, ela estava rindo e falando que nós podíamos voltar lá para pregar. Aleluia, Deus! És fiel. Deus é fiel. Aleluia! E eu estou falando isso porque, para engrandecer o nome do pastor Ivel, da missionária Lora, nada disso. Queima, Jesus. Nada disso.
O que eu quero dizer para vocês, e eu já demorei na introdução, mas não tem problema, é porque eu não podia falar isso sem antes entrar na palavra aqui. Que nós estamos na batalha espiritual constantemente. Você pode deparar com um demônio na sua frente ou incorporado em alguém, qualquer momento da sua vida. Verdade. A qualquer momento. Então o caso é sério. Alguém viu o vídeo que eu mandei lá do demônio que manifestou na garganta da mulher, que estava colocando um problema na garganta da mulher e que o demônio ficava jogando? Vocês viram lá o rosto que aparecia lá na garganta da mulher? Eu acho que nem um pastor que estava orando nela viu. Eu até fiz um vídeo no meu canal comentando sobre aquilo. Irmão, nós estamos vivendo um tempo difícil. Verdade, meu Deus. Nós estamos vivendo um tempo sério. E se nós não prepararmos a nossa vida, a nossa conduta para enfrentar essa batalha, nós perdemos ela. E tem mais, não só perdemos, mas o inimigo coloca um jugo sobre nós para nós virarmos escravos dele. Santo Deus. Então é um caso muito sério. O sangue de Jesus tem poder. É um caso muito sério. De você estar orando à noite na sua casa, daqui a pouco você sente aquela presença ruim querendo entrar dentro da sua casa. Se você não usar de autoridade e falar, Satanás, sai da minha casa. E se você não estiver também preparado para fazer isso, ele domina a sua vida. Infelizmente. Porque escuta só uma coisa, o diabo ele é espírito. E antes de você, não sei se você sabe disso, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas só abrindo parênteses, não sei se você sabe disso, mas antes do ser humano chegar na terra, quem passeava sobre a terra aqui era o diabo. Depois que ele diz, eu subirei ao céu, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo, aí Deus vai lá e chuta ele, e ele cai na terra. Aí Deus faz o ser humano, a imagem e semelhança do diabo. Estou resumindo só para você entender, depois nós falamos só sobre isso. Aí depois que Deus faz, aí ele fala, eu quero continuar dominando. Porque o diabo, se tem uma coisa que o diabo quer dominar é a terra. Por isso que quando ele aparece para Jesus, o que é que ele fala? Tudo isso eu te darei, porque me foi entregue. Não é isso que ele diz para Jesus no jardim, no deserto? Tudo isso eu te darei porque me foi entregue. Ele está mentindo, ele está fingindo, porque é isso que ele quer dominar a terra. Quando o anticristo reinar, aonde o anticristo vai querer reinar? Na terra. Então ele sempre quis estabelecer o reino dele aqui. E como ele não estabelece o reino, não consegue estabelecer o reino dele aqui, até então fica nessa guerra. Por quê? Porque ele começa a querer dominar pessoas. E a única forma dele reinar na terra é ele dominando primeiramente as pessoas que habitam nela, que é dona da terra. O ser humano, aí ele tem que dominar o corpo das pessoas. Então se nós não estivermos preparados para aquilo que pode vir, nós podemos nos tornar escravos do inimigo. Aí eu entro na palavra aqui. Por que eu li esse texto de 1 Mateus 17? Falando sobre o momento em que Jesus expulsa o demônio de um jovem, né? Um jovem lunático. A Bíblia diz que ele tinha as convulsões. O diabo fazia ele ter as convulsões, lançava ele no fogo, lançava ele na água para tentar matar ele. Aí a Bíblia diz, estou resumindo para você entender, a Bíblia diz que os discípulos vêm, o pai do jovem vem desesperado, apresenta para os discípulos e fala, ore pelo meu filho, porque o diabo, o inimigo, o demônio está fazendo ele sentir essas coisas, já lançou ele várias vezes no fogo, já lançou ele várias vezes na água, para ele queimar ou então para ele afogar, porque quer que ele se mate de alguma forma. Os discípulos oram por ele, mas não conseguem expulsar o demônio dele. E o discípulo ora, e não consegue expulsar o demônio daquele jovem. Aí Jesus chega e fala, ó geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vós? Aí Jesus vai lá e fala, sai. O Espírito sai da vida daquele jovem, daquele menino. Os discípulos chamam Jesus e perguntam, mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí Jesus fala, primeiro, por causa da vossa pouca fé. Versículo 21. Versículo 20. Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu te digo, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mandar aquele monte sair de lá e ir para o lado de cá. Segundo, mas esta casta de demônios, ela não vai sair senão por oração e jejum. Mas espera aí, é por fé ou por oração e jejum? Simples, quando você pega a fé, você entende que para produzir a fé tem que ter obras. A fé sem obras, ela é? Aí a obra entra, que é o quê? A oração e o jejum, que faz parte da obra para você comprovar a tua fé. Oh, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui.
Quem jejua, estou falando jejuar para Deus. Quem jejua para Deus é porque está sem fé? Não. Vamos ser sinceros. Quem gosta de jejuar mesmo, por conta mesmo? Ninguém. Vamos ser sinceros, por conta. Você gosta de ficar com fome? Não. Mas a fé faz você jejuar porque você acredita que você jejuando, você recebe poder, sim ou não? Sim. Que foi, mano? Por quê? Já falei sobre isso aqui. Porque quando você jejua, você está queimando a sua Você está queimando a sua carne, você está sacrificando o seu desejo. Porque o desejo humano, ele vem da onde? Da carne. Você está sacrificando. Você está aprendendo a dominar a sua carne. Porque a sua carne vai dizer, bebe água. Se você jejuar sem água, né? Falando para quem jejuar sem água. Bebe água, você fala, até agora não. Porque o propósito é eu ficar sem beber água até tal hora. Come, aí você fala, até agora não. Porque o propósito é eu ficar sem comer até tal hora. Mas a carne está pedindo. Aí daqui a pouco chega alguém com uma bandeja de coxinha e fala, olha o que eu trouxe para você. Aí a sua carne fala, pega. Aí você fala, até agora não. Aí isso está fazendo você dominar o seu desejo. Porque se você domina o seu desejo no jejum, presta atenção, no jejum de não comer e de não beber alguma coisa, água por exemplo, se você domina a sua carne, você recebe agora poder para dominar a sua carne para outras coisas maiores. Você pode dominar a sua carne contra um sexo ilegal. Você pode dominar a sua carne contra um vício. Você pode dominar a sua carne contra uma música, contra qualquer coisa que aparecer até você, você consegue, porque você já está passando um teste. Aí entra também aquele versículo, se for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então se você é fiel e consegue jejuar e vencer o pouco que aparecer na tua frente, você também terá poder para negar os desejos maiores. Quando vier, você vai ter poder para dominar a tua carne em situações maiores. Aqui até então é a questão do jejum. Aí, por que eu falei no começo que não basta somente usar o nome? Nós, seres humanos, servos de Deus, recebemos a autoridade de expulsar os demônios pelo nome do Senhor Jesus. Isso é certo, né? Porém, há casos e casos. E nem sempre os espíritos imundos eles serão expulsos só pelo uso do nome de Jesus. Mas haverá sim também os momentos em que os mesmos serão expulsos somente pelo nome de Jesus. Como assim, pastor? É porque tem espíritos e espíritos. Quando Jesus ele fala no versículo 21 em que nós lemos, mas esta casta é grupo, mas esta casta de demônio, casta é nível. Ele está dizendo, mas esse grupo de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ele está falando, tem gente que vai viver uma vida desconcertada e vai até falar, sai em nome de Jesus, o bichinho sai. Ou então finge que sai, até acalma. Mas tem demônio que a pessoa desconcertada vai chegar lá e vai colocar a mão, ele vai falar, não vai sair não. Mas eu estou usando o nome de Jesus. Mas você não zela por esse nome. Você não honra esse nome. Vamos ver? Aí o que acontece? Por isso que as pessoas às vezes confundem, que pensam que para expulsar demônio basta crer. Não é basta crer. Toda crença ela exige regras. E uma das coisas que nós temos que aprender no Evangelho são as regras. Tem coisas, irmão, que as regras são inevitáveis, não tem como. Tem coisas que Deus não abre mão. Deixa eu falar uma coisa para você. Você quer ver um exemplo? Um exemplo aqui, só para você, às vezes pode parecer que não tem nada a ver, mas um exemplo fora desse texto aqui, mas você vai entender por quê. Tem regras que Deus não abre mão, que foram estabelecidas para ser cumpridas e pronto, acabou. Existe um espírito chamado devorador. Mas é um espírito. Aí você não é dizimista e você ora para o devorador sair da sua vida. Em nome de Jesus sai, você está usando o nome de Jesus. Eu pergunto pela Bíblia, esse devorador vai sair pelo nome de Jesus? Não. Só pelo nome de Jesus? Não. Pela Bíblia o devorador vai sair quando você entrega o dízimo. Aí você recebe autoridade. Porque o Senhor mesmo falou em Malaquias 3, né? E eu repreenderei o devorador. Eu repreenderei o devorador. E devorador existe sim. Ele atua sim. Aí entra, primeiro é a ação, depois o nome. Primeiro você age, para depois usar o nome. Porque não adianta só usar o nome se você não faz nada para honrar aquele nome. Foi o exemplo que eu falei da questão do médico. Ninguém é médico só por receber nome. Assim como também você não é cristão só por receber nome de cristão. Eu creio em Cristo, então eu sou cristão.
O nome já diz. Para você ser cristão, o nome já diz. É porque você pratica as práticas, você aplica na sua vida as práticas cristãs. Então não é só uma questão de usar o nome, é a conduta de vida também. O diabo ele vai olhar, ele tem que olhar para mim, tem que olhar para você. E ele olha para mim, olha para você, ele observa como que nós estamos andando, para ver se ele vai respeitar a palavra que sai da nossa boca. Ele é como se fosse um testemunho e ao mesmo tempo acusador. A Bíblia diz que ele é acusador. E ele vai sempre observar a minha vida e a sua vida. Continuando, então como explicar eles? Se os demônios são expulsos só pelo nome, mas tem momentos que o nome não expulsará um demônio. A Bíblia nos dá a resposta para isso. Primeiro, nós temos que entender o contexto de cada ocasião. Marcos 16, 17, onde nós lemos, né? Nos dá o parecer que só o nome é suficiente. Se nós formos analisar, só o nome é sim suficiente. Mas dentro dessa ideia aqui, ó, dentro dessa doutrina aqui, ó, se você honrar o nome, aí sim o nome será suficiente. Ele recebeu o nome primeiro porque ele recebeu o nome sobre todos os nomes. Por isso que o nome é suficiente, mas o nome é suficiente desde que você honre esse nome. Porque senão fica como se você estivesse usando o nome de Jesus em vão. Você quer usar o nome de Jesus para expulsar o demônio, mas você não quer usar o nome de Jesus para seguir, para honrar, para fazer as práticas que agradam a esse nome. Então, primeiro, porque ele recebeu o nome sobre todos os nomes. Então, o nome é assim. Segundo, porque ele é mais excelente do que os anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 4. Eu vou ler rapidinho por causa do tempo. Hebreus 1, versículo 4. Diz assim, ó. Versículo 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Porque qual dos anjos Deus disse jamais: tu és o meu filho, hoje eu te gerei? Outra vez ele disse: eu lhe serei por pai e ele me será por filho? Deus não falou isso com nenhum dos anjos. Então ele recebeu um nome mais excelente e mais autoritário do que os anjos. Por isso que no livro de Judas, só tem um capítulo, né? No livro de Judas lá, quando Satanás guerreava com Miguel a respeito do corpo de Moisés, mesmo sendo no Antigo Testamento, o que Miguel faz? Que o Senhor te repreenda. Ele só não falou que Jesus te repreenda porque estava no Antigo Testamento. O nome de Jesus ainda não era glorificado. Mas Satanás sabia de que Senhor ele estava falando. Aí ele fala que o Senhor te repreenda, e Satanás, ó, vai embora. Então o nome tem poder sim. Mas aqui nós vamos ver a conduta de vida, porque não adianta viver qualquer vida e achar que só por usar o nome de Jesus o diabo não vai operar na sua vida. Não, tem que ter a conduta, tem que ter o comportamento, o testemunho, para que você receba o respeito do inimigo na sua vida. Quando eu falo respeito, eu falo no sentido de ele sentir o temor de Deus em você. Glória! Antes das palavras, quando Jesus ele fala lá no Marcos 16, 17, ele fala: em meu nome expulsaram demônios, não é isso que ele fala? Mas antes dele dizer isso, nós percebemos que ele diz assim: esses sinais seguirão os que crerem. E a crença é algo que tem que ser provado. Porque se eu virar para minha esposa e falar assim: eu acredito em você, acreditar mesmo que crer, eu falo: eu acredito em você, mas minha esposa não pode sair da esquina que eu já estou de olho nela. Será que eu acredito mesmo? E a palavra crer no Novo Testamento, ela foi escrita em grego. A primeira tradução foi feita em grego no Novo Testamento. E a palavra crer no original grego significa depositar total confiança. Então não é somente usar da boca para fora e dizer: eu creio em Deus. Mas a primeira tentação que vem é: eu vou ler atrás de Aparecida aí para ver se ela resolve o meu negócio, para ver se ela faz aparecer os treinos. Na primeira batalha que viu para trás de São Jorge Guerreiro ali, porque ele tem a espada e ele matou o dragão. Ó. Ele lateu lá no banheiro, está dizendo que queima Jesus. Então, a palavra crer significa depositar total confiança. Toda
crença ela exige regras, relacionamento, conhecimento, como você crê em algo que não conhece, né? Não tem como. Nem sabe o que é, não tem como também. Como você crê em algo que você não sabe o que é, não conhece, do que se trata. O nome é de extrema importância, sim, não tenho dúvida. E é também a base principal para vencer os espíritos malignos. O nome é a base, o nome de Jesus. Mas, juntamente com o nome que você crê, e que os espíritos imundos sujeitam a esse nome, deve-se muito a honra do nome que você crê, ou carrega consigo. Por isso que a Bíblia diz assim: esses sinais seguirão aos que crerem. Você prova ser crente é por sua conduta, não é por sua fala. Eu sou crente, a pessoa olha e fala: será? Não é? Você prova o seu testemunho de vida. As pessoas têm que olhar para você e falar: aquele ali é crente, aquela ali é crente. Então olha para você ver, o nome de Jesus é o mais importante, sim, né? Para a sua autoridade. O nome de Jesus é o mais importante para a sua autoridade. Sem o nome você não tem autoridade. Mas sem autoridade, somente usando o nome, também não haverá libertação. Não entendi não, pastor. Eu vou repetir essa frase que Deus me deu ontem, na madrugada. O nome de Jesus é o mais importante na autoridade. E é verdade. Porque é o nome de Jesus que nos dá autoridade. Sem o nome você não tem autoridade. Porque não adianta também você jejuar, orar e jejuar para ir orar para quem? Aí você chega lá, sai e não cita o nome de Jesus. O diabo vai falar: sai em nome de quem? Então olha para você ver, o nome de Jesus é o mais importante na autoridade. Sem o nome você não tem autoridade. Mas sem autoridade, somente usando o nome também não haverá libertação. Então a autoridade você também tem que buscar a autoridade. A autoridade você busca através da sua conduta, do seu comportamento. Como eu já falei aqui, um obreiro, eu como pastor, ou os obreiros aqui, a autoridade consta muito no comportamento deles também. Não é só receber o nome de pastor. Eu lembro que a primeira vez que eu fui chamado de pastor, eu fui chamado por uma pessoa. E depois essa mesma pessoa falou: nem pastor você não é, você é diácono. Aí Deus usou uma outra pessoa que não mora aqui em Brasília de Minas, que teve uma visão comigo e falou bem assim: Erivelto, eu vi você entregando a chave. Porque vamos ser sinceros, irmão, às vezes a gente fica com a cabeça meio bagunçada com algumas coisas que a gente ouve. E a pessoa humilhou mesmo, falou: nem pastor você é diácono, simplesmente um diácono. Eu falei: uai, mas foi você mesmo que me chamou de pastor a primeira vez? Tudo bem. Aí o tempo passou, quando foi ver uma pessoa teve uma visão comigo, falou assim: na madrugada eu tive uma visão com você. E eu vi você entregando a chave. E essa pessoa falou bem assim comigo: varão, não entrega o ministério, independente do que fala. Honra o chamado de Deus na sua vida, porque no momento certo quem vai te honrar é Deus. Aí então eu cheguei no conselho de pastores. Quando eu cheguei no conselho de pastores numa reunião, tinha um diácono junto comigo, também é diácono, junto comigo. E eu falei: ó, eu também sou diácono, viu, gente? Eu nunca esqueci, nunca neguei pra ninguém que eu era diácono. Não tem esse negócio, comigo não tem esse negócio. Entendeu? Nunca neguei pra ninguém. Eu cheguei no grupo conselho de pastores e virei pros pastores e falei: ó, eu também sou diácono. Eu cheguei aqui como diácono, tô na função de diácono, que ainda tava, né, na época. Tô na função de diácono ainda. Ou melhor, eu tenho um título de diácono, mas estou na função pastoral. Aí o pastor virou para mim e falou assim: o pastor presidente virou para mim e falou assim: fica tranquilo, varão, pastor é quem cuida de ovelha. Você já tem a unção, já tem a autoridade na sua vida. Espera o momento certo e não fique preocupado com isso não, moço. No momento certo Deus vai dar a honra e vai derramar o óleo na sua cabeça. Aleluia. Entendeu? Então assim, a autoridade ela é conquistada também. Eu falo isso na questão de homens, agora no mundo espiritual, ela é conquistada também, porque é o título de pastor que vai me dar autoridade para expulsar demônio? Não é o título de pastor que vai me fazer expulsar demônio, não. É o meu comportamento. Corre o risco de uma pessoa que seja pastor, seja presbítero, seja diácono, missionário, obreiro, obreira, seja lá quem for, corre o risco dele chegar, se não tiver uma conduta, ainda que seja um pastor, se não tiver uma conduta, é perigoso o próprio Satanás virar para ele e falar: quem é você? Quem é eu? Quem? Mas eu estou falando em nome de Jesus. Você pode até usar o nome, mas você não tem autoridade para me expulsar, não.
E eu já vi isso acontecer. Isso é sério. Então é algo que tem que ser conquistado também, tem que ser desenvolvido na vida do crente. Por isso que eu fiz essa frase. O nome, por isso que eu escrevi essa frase. O nome de Jesus é o mais importante na sua autoridade? Sim, com certeza. Você tem que carregar o nome consigo. Sem o nome você não tem autoridade. Mas sem autoridade, somente usando o nome também não haverá libertação. Verdade. Então os dois têm que andar juntos. Você tem que honrar o nome que você carrega. Se você é médico, você honra o nome de médico. Porque você estudou, você tem a carteirinha, você tem tudo. E é algo tão sério também. Eu tenho a credencial de capelania, que é o trabalho no hospital. E a credencial é muito importante. Mas o que conta não é só a questão da credencial. Se eu der um vacilo dentro do hospital, as pessoas vão olhar e falar: esse cara deve ter comprado essa carteirinha. Porque o comportamento dele tem nada a ver com o capelão. Está entendendo? Então os dois têm que andar juntos. O nome é como se fosse o título que você recebe. Você recebe o nome de cristão porque você honra o nome de Cristo. Oh, glória a Deus. Você recebe o nome de cristão porque você honra o nome de Cristo. O nome é o título que você recebe. Através do nome você expulsa. Através do nome você manda o Satanás sair. Oh, mas é através da sua conduta que ele vai obedecer também, que ele vai honrar também. Tem casos que as pessoas vão até usar o nome, mas o diabo vai até fingir que saiu. Ou então vai até ficar agoniado com o nome, mas por causa da pessoa, ele não sai porque a pessoa não tem autoridade. Aí continuando aqui, ó, haverá momentos e pessoas também que só pelo poder e autoridade do nome vão fazer, mas terá outros momentos que só o nome não é suficiente, que precisará também de uma conduta, de um comportamento, né, de uma consagração, de um jejum. Por isso que a Bíblia diz, por isso que a Bíblia deixa bem claro: esta casta de demônios, esse grupo de demônios, os demônios que fazem parte desse grupo, ele não sai se não for por oração e por jejum. Por isso que Jesus falou aquilo. Então o nome ele é suficiente, mas haverá um momento que vai precisar de uma conduta, vai precisar de um comportamento, de uma consagração, de um jejum, de um propósito e principalmente do testemunho, para que lhe seja dada tal autoridade. Se eu disser que sou se eu disser que eu sou o prefeito de Brasília de Minas, vocês acreditam? Não. Por quê? Hã? Só porque vocês sabem que eu não sou, ou porque eu não exerço a função de prefeito? Porque eu não exerço a função. Não temos votos. Temos votos. Não recebo a parte. Então só eu falar que eu sou, não é que quer dizer que eu sou. Então não tem autoridade que o prefeito tem, porque ainda que eu falo, eu sou o prefeito a partir de hoje, viu, prefeito? Ele fala: é mesmo. Sei que a autoridade você tem para ser prefeito. Você vai ter que passar pela urna. Vai ter que fazer a campanha. Vai ter que passar pelos votos. Vai ter que receber também o título. E vai ter que passar por muitas coisas lá na Câmara e na Prefeitura ainda. E exercer, principalmente exercer a função de prefeitos. Então não é só você carregar o nome e dizer eu sou, não. Isso aí qualquer um pode fazer. A palavra de Deus, você quer ver um exemplo? Por isso que eu estou falando que vai muito da autoridade do ser humano. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Oh, glória a Deus. Por isso que eu estou falando, você tem que exercer a função que você carrega. 2 Coríntios 5, 20. Aleluia. Não, vou ler o 17, para você entender o contexto. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo Fez novo. Oh, glória. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Aí olha o versículo 20. Por que eu li do versículo 17? Para você entender que se alguém está em Cristo, nova criatura? Agora olha o versículo 20. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós se rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. E o que é o embaixador? O embaixador do Brasil, ele mora nos Estados Unidos, mas ele é embaixador da onde? Do Brasil. Do Brasil. E se ele está nos Estados Unidos, ele é representante. E o embaixador, se eu não me engano, é a segunda autoridade em outro país. Representante de um país em outro país, se eu não me engano, é a segunda autoridade, porque viu o presidente, e se eu não me engano é a segunda. Mas se não for a segunda, não tem problema, deve ser a terceira também. Mas o embaixador é a autoridade máxima.
representatividade de um país em outro país. O embaixador do Brasil, que está lá nos Estados Unidos, ele representa, ele fala pelo Brasil. E ele também ouve lá nos Estados Unidos pelo Brasil. E ele resolve as causas lá que tem que ser resolvida lá pelo Brasil. Quando a Bíblia está dizendo que eu e você, autoridade, glória, testemunho, vida, conduta, comportamento, quando a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Cristo, ela está dizendo, vocês estão aí na terra, mas vocês são, aleluia, vocês estão ouvindo aí na terra, mas você tem morada aqui. Lembra que Jesus falou que lá tem muitas moradas? glória, entendeu? Vocês falam aí daquilo que representa aqui. Venha a nós o teu rei, seja feita a tua bondade. Aí o que acontece? Você mora na terra, mas você é embaixador de uma outra terra. Ou melhor falando, né? De um outro lugar. Não vou nem falar da terra para tirar esse nome muito humano. Entendi. Entendeu? Então assim, você mora aí, mas você representa o lado de cá. Você representa os céus aí na terra. Vocês são embaixadores. Então quando o diabo olha para mim e para você, o Satanás, o demônio olha para mim e para você e vê realmente nós na postura de embaixadores, ele vê que tem autoridade na nossa vida pelo poder que foi dado no nome de Jesus. Aleluia! Olha para você ver, continuando. O embaixador é a autoridade máxima, representa tudo. E também de máxima representatividade de uma nação que mora em outra nação. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Porém, nós representamos o... Amém, igreja? Amém. O que me chama a atenção também nesse texto é que no versículo 17 ele diz assim, que alguém está em Cristo, nova criatura. Então, para nós sermos embaixadores de Cristo na terra, representatividade de Cristo na terra, nós temos que ser também a nova criatura. Aleluia. Amém? Amém. Não é só falar. Temos que ser nova criatura. E se você acha que o inimigo ele não fica de olho nisso, ele fica olhando para ver se nós realmente temos conduta cristã, se nós realmente somos nova criatura. Alguém não está, e é interessante que ele não fala assim, alguém que está com Cristo, e sim alguém que está em Cristo. A palavra, assim que alguém está em Cristo, é diferente de que com, porque com é estar do lado. Eu estou do lado do púlpito, eu estou com o púlpito aqui neste momento, eu estou do lado do irmão, eu estou com o irmão aqui neste momento, mas quando a Bíblia fala bem assim, alguém está em Cristo, é alguém Cristo. É algo intrínseco, é como se eu e você, presta atenção, é como se eu e você morasse dentro de Cristo e Cristo morasse dentro de nós. É algo intrínseco, não é algo extra não, é algo intrínseco, um dentro do outro. Então é por isso que Cristo mora dentro de nós. Então a palavra diz, a frase está dizendo alguém que está, assim que alguém está em Cristo. Como fazer para ter então essa autoridade sobre os demônios? Primeiro, nós temos que estar não com Cristo, nós temos que estar em Cristo. E se tornar nova criatura, porque a pessoa que não é nova criatura continua sujeita ao jugo e também à autoridade dos demônios. Então, antes de mostrar um texto bíblico aqui, presta atenção nisso. E antes de Jesus estar na terra, a hierarquia que era apresentada para os homens, entende isso? A hierarquia que era apresentada para os homens no Antigo Testamento era primeiro Deus, segundo os anjos e depois os homens. Glória. Amém? No princípio, Amém. O homem foi chamado para dominar a terra. Satanás veio para fazer o homem cair. O homem perdeu o controle não só da terra, como também não tinha nenhum controle do mundo espiritual. Lembra dessa hierarquia no Antigo Testamento, diante da terra, primeiro Deus, os anjos e os homens. Enquanto o homem estiver caído, ele está sujeito ao pecado. Eu falo do caído, por isso que é a herança do pecado. Aí Jesus veio, se torna homem, para vencer Satanás em forma de homem e devolver ao homem o que se fez, e devolver ao homem que se fez filho de Deus a excelência maior do que os anjos e também maior do que os demônios. Você não entendeu não, né? Satanás, ele traz o pecado através de quem? Do homem. A hierarquia antigamente era apresentada para os homens assim, os homens conheciam Deus, os anjos e depois os homens. Aí Satanás derruba o homem.
Aí então agora Deus vem devolver a excelência para o homem. Como? Ele se faz homem. Antes dele receber um nome sobre todos os nomes, ele se faz homem, vem para a terra e destrói o pecado. Aleluia. Domina sobre o pecado. Vence o pecado. E não só o pecado, mas também vence a morte, que é o salário do pecado. Glória. Tudo isso para devolver a excelência para o homem. E fazer um homem mais excelente do que os anjos e do que os demônios. Que é isso, pastor? Romanos capítulo 8. Aleluia. Voltando aí em 1 Coríntios, Romanos capítulo 8, versículo 1. Eu vou ler por causa do tempo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em... Está com Cristo ou em Cristo? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha para você ver, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque muita gente usa esse texto. Nenhuma condenação há para os que estão com Cristo Jesus. Usa esse texto para defender que Jesus está com ele em tudo. Não. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne, ou seja, em semelhança de homem, e também em semelhança que aparentemente podia ser de pecado, pelo pecado ele condenou o pecado na carne. Isso aqui não está dizendo que Jesus pecou, não. Isso aqui está dizendo que as pessoas olhavam para ele e pensavam que ele era um homem qualquer e pecador também. Aí ele se fez em forma de homem, que parecia, tinha aparência de pecado para os homens, e vence o pecado, porque em nenhum momento ele pecou, então só nisso aí ele já estava vencendo o pecado. Aí a Bíblia diz aqui, ó, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você repara que Jesus se fez homem, vence o pecado, para que cumprisse em nós a justiça da lei, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Amém? Amém. E como filho de Deus, nós temos autoridade maior do que os espíritos. Aí aqui, por isso que eu falei da excelência. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Continuando. Então, a conduta cristã que você representa, se é de Cristo mesmo, ela é muito valiosa na sua vida. Porque se você é o povo eleito, o sacerdócio real, você então tem que se adequar como sacerdote de Cristo na terra. E eu pergunto para você, o sacerdote, ele viveria de qualquer forma? Ele vivia de qualquer forma? Ele andava de qualquer jeito? E tem mais, se ele andasse de qualquer jeito, o próprio Deus poderia trazer juízo contra ele, que foi o que aconteceu com o sacerdote Eli e os seus filhos. Então o sacerdote se vestia de todas as formas, de qualquer forma, andava de qualquer forma, falava de qualquer forma. Quando as pessoas questionarem, por que você anda desse jeito? Precisa disso tudo não. Porque agora você quer dar uma de santinha, agora você quer dar uma de santinha. Você fala, meu amigo, você crê ou não, mas a palavra de Deus diz que eu faço parte do povo eleito e também do sacerdócio real de Cristo na Glória terra. a Deus, aleluia. Quem é sacerdote de Satanás anda como Satanás quer. Mas quem é sacerdote de Cristo tem que andar na linha de Cristo. Glória a Deus. Aí olha para você ver, continuando. Por que eu falei sobre isso? Jesus fala, essa caça de demônio não se sai se não for por oração e por jejum. Mas basta o nome, pastor, é porque não tem como. Eu creio no nome, mas você não honra o nome. Você querer carregar o nome de Cristo, ou então querer fazer as coisas em nome de Cristo, mas sendo que você não tem representatividade nenhuma dele. Você não representa ele em nada. Santo Deus. Então vai muito da conduta. É perigoso o inimigo, ele até mesmo bater em pessoas. Ó, tem muita gente que até expulsando demônios por conta própria.
e que não tem um relacionamento direto com Cristo. E uma hora a casa vai cair. Porque uma hora o próprio diabo, que é acusador, vai fazer a máscara cair. E não se engane também dessas pessoas que aparecem. Eu estou falando aqui de crente. Não se engane com essas pessoas também que aparecem expulsando demônio e que não usam o nome de Jesus e que o demônio sai, entre aspas, né? Ou acalma lá. Não fica se enganando com essas pessoas, curandeiro, feiticeiro, macumbeiro, essas coisas assim, não. Porque a autoridade está no nome de Jesus. O único que tem a autoridade de pegar Satanás e arrancar dentro do corpo de uma pessoa, ou arrancar dentro de uma casa, é só Jesus. Aleluia! Não tem pastor, não tem homem, não tem mulher, não tem curandeiro, não tem feiticeiro, se não for o nome de Jesus. Mas tem um porém. Isso eu estou falando para arrancar. Agora tem um porém, o pastor mais fulano que vive uma vida, ou um macumbeiro lá que usa o nome de Jesus, mas é macumbeiro, serve aos outros ídolos. Aí entra o questionamento. Será se o Espírito está saindo mesmo? Será se está saindo mesmo? Ou será se ele não está só fingindo que está saindo para continuar dominando aquela vida? Ou enganando? E aqui eu finalizo. Atos capítulo 19. Fala sobre os filhos de Seva, que era um sacerdote judeu. Atos capítulo 19, versículo 11. Versículo 10. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus. Ouviram a palavra do Senhor Jesus. Tanto judeus como gregos. Versículo 11. Lembra do testemunho. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E quem saía? Os espíritos malignos. Versículo 12 aí, ó. De sorte que até os lenços e os aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. E as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam pelos lenços e os aventais de Paulo. E o povo ia passando. A unção que estava na vida dele. Que isso, pastor? Está na Bíblia. Lembra do homem que ressuscitou, um soldado que ressuscitou quando ele estava na guerra e ele foi lançado na cova. E ele tocou no corpo do profeta Eliseu. E Eliseu morto. Nos ossos, não foi nem o corpo, foi os ossos. E a Bíblia diz que quando aquele defunto foi lançado na cova do profeta Eliseu, que ele tocou nos ossos, que o corpo dele tocou nos ossos do profeta, ele levantou na hora e ressuscitou. Eita maravilha! Olha o poder que estava na vida do homem, ô irmão. Ô irmão. É por isso que eu não duvido do poder de Deus na vida das pessoas. Aleluia! Não duvido não. E eu falo mais uma vez para a igreja. Analise bem algo. Eu estou falando de Deus, estou falando de pessoas na internet que estão fazendo coisa aí sem o nome de Jesus, não. Estou falando de Deus, homem de Deus. Por isso que eu não duvido. Porque hoje é normal um crente, aí Deus toca nele e fala assim, pega o seu paletó e passa na pessoa que ela vai ser curada. Eu vi isso nos meus olhos, irmão, lá na Monte Moriá, lá em Januário. Deus falou com o pastor, falou assim, ela está com falta de fé. Para acrescentar, ela precisa tocar em algo para sentir a fé. Então pega o seu paletó e coloca nele. A mulher estava com mancha. Pega o seu paletó e enrola nela. O pastor pegou, enrolou e falou, pessoal, eu só estou fazendo isso porque Deus está mandando. Enrolou e ela vestiu o paletó dele. E ele pegou, orou na mulher. A mancha sumiu para a glória de Deus. Aleluia! Entendeu? Então assim, tem caso e caso. Eu não duvido do poder de Deus. Ele orou no nome de Jesus. Entendeu? Então, aí o que acontece? Aí o homem pega o lenço e vai, a multidão enorme e o lenço dele vai passando. E as enfermidades, as enfermidades fugiam, não saíam não. Ela fugia. Você já viu alguém fugindo? Eu vi esses dias aqui o cara querendo matar o outro aqui na frente, o cara passou um tiro na bicicleta aqui, ó. Eu já vi alguém fugindo. Você já viu fugindo? É fugindo mesmo, o cara tá armado. O cara deu uns 2 tiros aí, um estralou, um enmascou e a outra não sei pra onde foi. Aí nós aqui na dentro aqui. Sangue de Jesus tem poder. O cara passou num tiro aí, na bicicleta. Eu falei, graças a Deus que esse cara não caiu. Você já viu alguém fugindo? A Bíblia diz que as enfermidades fugiam deles. Fugiam. Agora olha para você ver.
As enfermidades fugiam. E os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus, ambulantes, versículo 13 aí, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos, ou ordeno, por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seba, um judeu principal do sacerdote, filho de crente. Aí ele falou: ordeno em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, não é nem ele que pregava. E respondendo, porém, o espírito maligno, versículo 15, disse: eu conheço a Jesus. O demônio falou: e bem sei quem é Paulo. Ou seja, o diabo também conhecia a vida de Paulo. Mas vós quem sois? 7 homens. E saltando neles, não é caso de rir, não, é porque toda vez que eu vejo essa passagem, sangue de Jesus tem poder, que Deus tem misericórdia da minha vida, meu Pai. Tem misericórdia dessa igreja, dos obreiros, nossa vida, todos nós. E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se sobre eles, e assenhoreando-se de 2 deles, pôde mais. Não, no meu que está em 2. E assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. O demônio pegou pelo menos 2 deles, bateram, tiraram a roupa deles e mandaram eles embora pelado. Vergonha. Eu ordeno que em nome de Jesus aqui Paulo prega, o bicho. Eu sei quem é Jesus. Em nome de Jesus aqui Paulo prega. Eu sei quem é Jesus. E bem sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? Meu misericórdia, gente. Entendeu? Então o negócio é muito sério. Eles não tinham preparação para aquilo. Aí eu estou ouvindo os irmãos olhando assim, parecendo que está com medo. E fala: e eu, pastor? Quando aconteceu um trem desse? A orar, vai jejuar. Você já jejua? Já ora? Então você impõe a autoridade que está na sua vida pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Você é crente? Então impõe a autoridade. A primeira vez que eu expulsei demônio de uma pessoa, os demônios falavam, até hoje de vez em quando acontece isso, o demônio falava: você não tem poder, você não sei o quê. Aí você tem que usar a revelação da palavra, porque isso que você está falando é para te colocar medo, para colocar terror. Aí você fala: eu mesmo não tenho não, mas quem disse que eu estou usando meu nome? Eu estou usando o nome de Jesus a quem eu sirvo. Aí você tem que usar autoridade como servo. Eu estou usando o nome de Jesus a quem eu sirvo. Você tem que determinar para ele, mostrar para ele. Então, em nome de Jesus a quem eu sirvo, sai. Ele vai sair. Se você é crente, se você é fiel, ele vai sair. Entendeu? Mas, resumindo toda essa fala aqui, nós não podemos viver uma vida qualquer e querer usar o nome de Jesus. Se nós queremos ser usados na libertação, na oração, então ore. A oração te faz conhecer a Deus, te faz aproximar de Deus. A oração faz você falar com Deus e faz você também ouvir Ele falar com você. Leia a Bíblia e jejue, porque o jejum faz você renunciar os seus próprios desejos. Como o espírito, como o demônio ele é espírito e você é carne, por si próprio, por nós mesmos, nós não temos poder de tocar no espírito. Alguém toca no espírito aqui? Então a única forma que você tem autoridade, por isso que o jejum é importante para você tocar no mundo espiritual, além de orar e além de conhecer a palavra de Deus, é jejuando, porque quando você jejua, você está matando os seus desejos carnais e está aproximando mais do mundo espiritual. Glória a Deus. Você entende? Por isso que o jejum é importante para você se aproximar do mundo espiritual. Por isso que tem casta que só vai sair, que são espíritos tão fortes que só vai sair se houver aproximação do mundo espiritual. Mata o seu ego carnal, mata a sua vida carnal e aproxima. Você vai continuar sendo carne, você vai continuar tendo o desejo de comer, de beber água, de beber refrigerante, você vai continuar com esse desejo. Mas o que eu estou dizendo é que você vai ter domínio sobre a sua carne, mostrando para o inimigo que você está mais avançado no espiritual do que no carnal. Aleluia, Deus.
Então é necessário você avançar no espiritual, para você tocar no mundo espiritual. Aí Deus te dá autoridade pelo nome de Jesus. E pelo nome de Jesus você consegue tocar no espírito. Você já viu aquelas pessoas que falam assim: olha o anjo enfiando a espada aí, ó. Tá, e quando a pessoa faz assim, o bicho enverga de verdade? Você acha que aquilo lá é fingimento ou então é. Né? Não. É porque a pessoa sabe de que nível que ela tá. Aleluia, Deus. A vez nós estávamos numa casa ali, aí chegou o rapaz usuário de droga. E ele pediu oração. Aí eu tava com o irmão. E o irmão falou bem assim, aí o orou por ele começou a envergar, daqui a pouco tinha um sofá atrás dele. Aí o irmão pegou, eu nunca tinha feito aquilo, mas o irmão resolveu fazer. O irmão falou bem assim, ó o anjo enfiando a espada aqui agora no seu lombo aqui, ó. Irmão, foi na hora. Ele falou: anjo, em nome de Jesus, enfia a espada dele aí, porque ele estava falando, né? Ele falou: a Bíblia diz que tem um anjo que nos guarda. Se tem um anjo que nos guarda, a Bíblia diz que ele está do nosso lado para nos servir. Aí ele falou: olha o anjo enfiando a espada aí agora. E ele falou: anjo, em nome de Jesus, enfia a espada aí. O cara fez isso aqui, ó. Envergou e caiu na hora. Então aquilo não é fingimento, não é porque a pessoa é aparecida ou nada, não. Tem quem quer aparecer, mas a gente sabe que é porque a pessoa sabe de que nível ela está. Às vezes a pessoa ficou tanto de jejum que a pessoa está mais no espiritual do que no carnal. Então ela sabe o que ela está vendo, sabe onde ela está tocando, sabe o que está vivendo. Amém? Então que nós venhamos dedicar ao mundo espiritual, conhecer a Deus cada vez mais e mais. Se coloque de pé. Deus, obrigado pela sua bondade, Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça. Obrigado pelo teu cuidado, Deus. Abençoe, meu Deus, cada um desses irmãos. Abençoe, meu Deus do céu, os teus servos. Abençoe os teus filhos. Abençoa, Senhor, guarda livre de todos os laços do inimigo. Que o Senhor possa estar operando, Senhor, na vida de cada um, Pai. Dá-nos a tua força, Deus. Dá-nos a tua virtude. Que nós possamos nos dedicar mais e mais ao Senhor, Deus. Nós sabemos que os espíritos malignos têm poder. Tem muito poder, nós sabemos disso. Sabemos que tem, Senhor, espíritos malignos que são muito poderosos. Mas nós sabemos que o Senhor está acima de todo principado, toda potestade. E se nós somos representantes do Senhor, nós queremos, meu Pai, aleluia, viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Aleluia, se o Senhor tem autoridade para expulsarmos demônios, Deus, que o Senhor, meu Pai, se o Senhor tem autoridade para nós expulsarmos demônio, que nós recebamos isso da parte do Senhor. Se o Senhor tem, meu Pai, a unção, meu Pai, para curar enfermos, que o Senhor nos dê, meu Pai, da parte do Senhor. Que possamos dedicar a Ti, meu Pai, aleluia. Ninguém jejua em vão, Pai, para o Senhor, Deus. Aleluia. A pessoa que jejua para o Senhor, meu Deus, com sinceridade, com sabedoria, Pai, o Senhor recebe. E aquele a quem o Senhor recebe o jejum, meu Pai, o Senhor opera. Aleluia. O Senhor transforma, o Senhor abençoa. O Senhor quebra jugo maligno, Pai. Eu creio, Senhor da glória, no Teu poder, na Tua unção. Creio, meu Deus do céu, na Tua virtude, na Tua autoridade, na Tua capacidade, Pai. Abençoa, Senhor da glória. Nos dá a Tua força, Pai. Nos dá a Tua capacidade, Deus. Nos dá a Tua unção, Pai. Nos dá a Tua virtude, Pai. Nos dá, Senhor da glória, aleluia. Como foi falado aqui no começo, o Teu cheiro agradável, a Tua fragrância, o Teu espírito, o Teu azeite, o Teu óleo, a Tua unção, a Tua virtude, Pai. Nos faz cheio da Tua presença, da Tua capacidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu creio, Senhor, no Teu poder, Deus. Receba em nome de Jesus. Creio na Tua unção, Pai. Aleluia, creio, Senhor, agora na Tua virtude, no Teu poder, Deus. Aleluia, aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem gente aqui que tem medo, fica com medo. Mas se manifestar, eu tenho medo. Tem que ser o pastor, tem que ser a missionária, meu irmão, você é crente. Aleluia. Tem momento que o pastor, a missionária vai estar presente, não. Aleluia. Tem momento que vai ter que ser você mesmo. E vai colocar a mão na cabeça e falar: sai daí, capeta, em nome de Jesus. Ah, quem é você? Eu sou crente, sou serva do Deus Altíssimo e filho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então tem momento que vai ter que ser você mesmo. Tem momento que vai ser você mesmo que vai estender a mão e mandar o inimigo sair. Tem momento que vai ter que ser você mesmo, que vai ter que bater de frente com ele e falar: sai em nome de Jesus. Aleluia. Olhar dentro do olho dele e falar: na minha vida tem autoridade no nome de Jesus. Tem momento que vai ter que ser você mesmo que vai ter que usar a autoridade. Aleluia. Se você é nova criatura, se você está em Cristo, então você pode usar a autoridade por
determinar e ordenar, usar autoridade sem medo, aleluia, se for preciso falar alto que fala, mas o inimigo vai ter que sair, a autoridade que vem do Senhor, Deus. A sua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia.